Olá, meninas, boa noite. Esse é o nosso terceiro encontro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é muito importante esse momento, porque a gente tem que tentar, de alguma forma, ajudar, né? Ajudar uns aos outros, com as orações, com os conhecimentos e com a palavra de Deus também, que é importante, que nos ajuda, nos dá fé, força, esperança, ânimo, coragem. E para vocês saberem que vocês não estão sozinhos, nunca estiveram. Só que é engraçado, né? A gente fica pensando assim, como é que como é que está a nossa vida hoje? Será que a gente acredita realmente e e confia realmente em Deus? Será que nossa vida está vinculada 100% com Deus? Então, hoje eu queria conversar com vocês. Hoje eu fiz um slide aqui, gente. Estou ficando chique agora, ó. Agora eu tô botando, fiz aqui um slide para vocês irem me acompanhando. Deixa eu botar aqui. Aí vocês vão fazer assim com a mãozinha. Eu estou vendo a Maria Celeste. Maria Celeste, vê se você está vendo um escrito assim, terceiro encontro, fortalecimento. Faz uma mãozinha assim para mim se você está vendo, tá, né? Ah, então tá bom. Então tá bom, então tá ótimo. Então, gente, antes de começar hoje, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus tocasse no nosso coração, para que Deus me usasse, para que vocês sejam abençoadas nesse momento. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? Querido Deus, o Senhor é mais que um amigo, o Senhor é um pai amoroso, que se preocupa com seus filhos, que move os céus pela gente, que chora junto com a gente, que nos fortalece, nos anima, nos dá fé, nos dá coragem, nos dá sua graça para suportar o que precisamos. Obrigada porque nós não estamos sozinhas. Nós temos o Senhor que está sempre conosco, que enxuga nossos olhos das lágrimas, sabe cada fio que cai do nosso cabelo, se preocupa com tudo que acontece na nossa vida. E o Senhor olha aí de cima com olhar meigo, vem até aqui ao nosso lado, porque o Senhor disse que quando dois ou três estiverem reunidos, o Senhor estaria conosco. E agradecemos, porque o Senhor é um Senhor presente, que está sempre com a gente, que nunca nos abandona. Muito obrigada por esse grande amor. Por Jesus, amém. Então vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre. Vocês estão me vendo assim quando eu boto pequenininho? Então, então tá bom. Então tá bom. Eu queria falar com vocês sobre um milagre. Será, gente, que hoje em dia ainda existem milagres? Será que Deus ainda faz milagres como nos tempos bíblicos? Será que esse Deus está dormindo? Será que ele esqueceu esse planeta? Será que ele não se preocupa comigo e com você? Ele só fez milagres no tempo que Jesus estava aqui, ele foi, fez milagres. E hoje em dia, o que está acontecendo? Será que ele não faz milagres hoje em dia? Se ele é o mesmo Deus do passado, por que hoje a gente não vê tantos milagres? Alguma coisa está errada. E o que mudou de lá para cá? A experiência com Jesus, a presença dele na nossa vida, o dedicar a minha vida a ele. Os discípulos, Paulo, eles viviam, Pedro, eles viviam Cristo, eles viviam aquilo tudo
que eles aprenderam. Eles respiravam Jesus. A respiração, a gente fala que a oração é a respiração da alma. Eles respiravam a oração. Significa que eles estavam o tempo todo conectados com Ele. E aí é aquele versículo que diz que se a gente crê em Cristo, a gente vai poder fazer coisas maiores do que Ele fez. E por que que a gente não faz? Será que a gente realmente crê em Cristo 100%? Será que a gente entregaria a nossa vida a alguém que a gente não conhece? E a gente só o conhece pelo ouvir a palavra dele, por ler, por estudar, por conhecê-lo. Quando a gente conhece verdadeiramente quem é Jesus, que é o Deus do universo, ele é o Rei. Você é filha do Rei. E por que que a gente vai temer as coisas que estão por vir ou as coisas que estão acontecendo? Por que essa ansiedade desenfreada sobre o futuro, se você sabe que o futuro pertence a Deus e que você é a coisa mais preciosa do mundo, a coisa mais linda que Deus fez e que Deus cuida e que Ele deu a vida e tudo por você? Mas a gente não consegue entregar as rédeas da nossa vida completamente a esse Deus que é tão poderoso e que continua fazendo milagres. E ele quer transformar a sua vida e ele quer mostrar os milagres que ele pode fazer através de você e em você. Só que muitas das vezes a gente perde o foco. A gente, em vez de estar com os olhos fitados em Cristo, que é poderoso, a gente fita os olhos nos problemas que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda nem aconteceram, mas a gente já está preocupado, porque ansiedade, gente, é preocupação excessiva com o futuro, com o que vai acontecer com você. E não existe psicólogo melhor. Eu sei que os psicólogos têm o seu papel, que é fundamental, mas não tem psicólogo melhor do que Cristo para ele diminuir a tua ansiedade, porque quanto mais perto de Deus eu fico, menos de mim eu tenho e mais dele eu tenho dentro de mim. E aí essa preocupação que eu tenho com o futuro vai ser substituída pelo amor, pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado de Deus por você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. O Senhor nos consola. A gente sabe que o tempo dessa vida que nós estamos aqui é um tempo curto, comparado à eternidade, aonde não vai ter mais fim, aonde a gente vai ficar eternamente com os nossos queridos, com aqueles que já descansaram. A gente vai poder rever, porque ele falou: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, vou, e vos preparar um lugar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. A gente vai estar com ele sempre. E ele vai cuidar de cada detalhe da nossa vida. Só que ele quer que você tenha uma vida extraordinária com ele. E ele só pode fazer dessa vida extraordinária se a gente entregar a nossa vida nas mãos dele, para que a gente tenha fé. Fé que ele falou que a gente vai dizer para o monte, sai daqui e vai para ali. Que fé é essa, gente? E hoje eu queria falar de milagre, de milagre. Deus é o mesmo Deus dos milagres de antigamente. Ele é o mesmo Deus do milagre de hoje. A nossa esperança está nele. A gente precisa crer e acreditar que essa fé, ela está como um grãozinho de mostarda e vai crescendo e vai se tornando uma árvore frondosa e que vai dar muitos frutos. Frutos para que todos saciem, para que todos comam, para que todos possam ser felizes também através do meu testemunho, da minha vida, das orações.
E assim a gente vai poder verdadeiramente ajudar as pessoas. E hoje eu queria falar sobre uma história muito linda de um milagre que vocês já devem conhecer, alguns aqui já devem conhecer. É a história que está lá em Marcos 10, 46 a 52, sobre um mendigo. Você já pensou se hoje você fosse, se você vivesse nas ruas, mendigando pão, pedindo umas míseras moedinhas para você poder comer, e você não ter lugar para dormir, você não ter família, você não ter uma casa, você não tem nada para dizer que é seu, apenas uma capa. Uma capa que nos tempos bíblicos quer dizer que é quem vai cobrir na hora do momento do frio, é quem vai estar com ele, que vai poder deitar sobre. E a única coisa que ele tem é isso. E você imagina se você fosse uma pessoa que vivesse nas ruas e que ainda assim você fosse cega ou cego, tem homens aqui também, como que seria a sua vida? Como que seria isso? Então nós vamos ler essa história que está entre Jericó e Jerusalém. E aí fala assim, né? Vocês podem depois ler com calma do 46 ao 52. E fala assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E olha que lindo, gente. Ele tinha convicção. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele não sabia que ele ia passar ali naquele momento. Mas Jesus sabia que Bartimeu estava ali. E nada é por acaso, nada na nossa vida. E Jesus, ele tinha um propósito de passar aonde Bartimeu estava, porque ele conhecia o coração de Bartimeu. E ele sabia que Bartimeu não era orgulhoso. Ele sabia que Bartimeu não achava que era melhor que os outros. Ele sabia que o coração dele estava aberto para a presença de Cristo. Então, quando ele passou por ali, ele passou, mas ele sabia o que ia acontecer, porque ele é onisciente. Então, ele já sabia que Bartimeu estava ali e estava vivendo com esmolas. Ele estava no caminho. E quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava vivendo, ele estava tentando sobreviver. Jesus, ele passa também por nós, aonde nós estamos. Esse é o momento que Jesus está passando por vocês, através dos nossos encontros. Não foi à toa que você está aqui. E esse caminho, quando ele passa por Bartimeu, e ele vai e falam: quem é esse? Que alvoroço é esse? Que multidão é essa? Pode ter uma multidão, mas Deus sabe quem é você no meio da multidão. Sabe por que que ele sabe quem é você? Porque ele sabe que você precisa dele. E ele te ama. E ele quer que você tenha não uma vida, uma sobrevida para pegar esmolas do mundo. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Então ele passou por ali. Mas Bartimeu, ele tinha uma convicção. Quando a gente quer um milagre, a gente precisa ter convicção do que a gente quer. A gente precisa ter convicção de quem é Cristo e o que ele pode fazer na nossa vida. Bartimeu tinha foco. Sabe por que que eu falo isso? Porque os que iam adiante os reprimiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas, às vezes, muitas pessoas, às vezes, no trabalho, na família,
na igreja. As pessoas podem querer que você fique quieta, podem querer te reprimir, podem querer impedir através de uma fofoca, através de uma mentira, através de atos feios, ruins, pensamentos ruins a seu respeito, ainda mais no trabalho, né? Um querendo ser melhor do que o outro. Tenha foco. Tenha foco em que você quer ser, quem você quer representar, quem você quer que Deus seja na sua vida. Tenha foco. Não deixe as pessoas te distraírem. Não deixe o seu emprego te distrair. Não deixe o dinheiro te distrair. Não deixe a fama te distrair. Não deixe a família te distrair. Tenha foco. O foco aqui é Cristo. E quanto mais as pessoas o reprimiam, mandavam ficar quieto, mais ele gritava por Cristo. Olha para mim, eu estou aqui, por favor, tenha misericórdia de mim. Você acha que Deus se importa? Você acha então que Deus é mentiroso? Não, Deus não é mentiroso. Deus te ama muito, a ponto de sair do céu para ter tudo, para vir para esse mundo, sofrer o que sofreu, para poder salvar a mim e a você, para poder dar esperança, para dizer: minha filha querida, acorda, eu quero te ajudar, mas você precisa se aproximar de mim. Esse relacionamento tem que ser um relacionamento íntimo entre eu e você. Por favor, acredita em mim. Ore, fique comigo, me ame, tenha um relacionamento comigo. Você só vai entender que sou eu falando com você se você tiver um relacionamento comigo, que você vai saber de quem é essa voz. Deus deu a vida por você. E por que não? Ele daria todo o resto. Claro que ele daria todo o resto. Filipenses 4,19 diz: Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Jesus não mente. Todas as suas necessidades. Necessidade não é o excesso, não é os desejos que a gente tem, mas a necessidade. Deus vai cumprir tudo, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que te ama e que vai fazer tudo por você. Tenha persistência, confiança plena em Deus. Persiste no milagre que você quer. Eu li lá no formulário o que as pessoas colocaram, né? Eu pedi para as pessoas descreverem no formulário pelo que está passando, quais são os seus problemas. Eu tenho orado pelos problemas que vocês estão passando. E eu peço para vocês, persistem na oração. Ore, continue persistindo naquilo que você deseja. Entregue a Deus, confie plenamente. Se Ele vai dizer sim, se Ele vai dizer agora não, se Ele vai dizer não, porque Ele sabe o fim desde o princípio. E quando a gente chegar no céu, nós escolheríamos a mesma coisa que Deus escolheu para a gente. Porque Deus consegue nos amar mais do que nós nos amamos. Então, olhe, tem uma neurocientista chamada Rosane Alves, que ela fala assim lindamente sobre a oração, sabe? E ela fala assim coisas muito lindas. Ela tem pós-doutorado em neurociência. Ela é cristã. E ela fala assim, olha, na própria ciência diz que, por exemplo, a oração faz aumentar a ativação do sistema de recompensa. Ela libera dopamina, endorfina. Sabe que você saber que alguém está orando por você traz um alívio, sabe, do estresse. Quando nós oramos, diminuímos os batimentos cardíacos. Nós
sentimos alívio, podemos diminuir os picos de hipertensão e até diminuir, gente. Opa, desculpa que eu apertei sem querer. E até diminuir quadros de diabetes. Isso tudo comprovado cientificamente. A fé, ela nos traz a certeza de que nós estamos sendo cuidados por alguém maior e que nós nascemos para um propósito especial. Quando eu olho para mim, eu não me vejo simplesmente como um encontro de submissão entre dois seres. Não. A minha experiência foi programada, a minha existência foi programada por alguém que via que eu existia e que faria diferença para a história de alguém. Isso traz para mim um senso de pertencimento. E o senso de pertencer a alguém que pode todas as coisas. Traz para mim a certeza de que esta condição de sofrimento não é o fim. E posso sair dela, é, e posso sair dela. É tão interessante quando a gente fala de oração, por exemplo, quando a gente vai para a física quântica. Quando a gente fala, por exemplo, de oração de alguém que esteja lá do outro lado do mundo. Na oração intercessória, nós hoje conseguimos provar, e eu orando aqui, por você que está aí do outro lado, às vezes até do outro lado do mundo, a minha oração chega até você. A gente consegue provar isso dentro da ciência, como que algo que acontece aqui pode modificar um corpo que pode estar a milhares de quilômetros de distância. Como é que pode isso, gente? A oração não é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem, reconhecendo a existência de um Deus superior, não. Mas a oração está provado cientificamente que ela atua em uma região do nosso cérebro, sistema límbico, especificamente na região mesolímbica. E ali ela faz com que libere substâncias muito importantes, trazem para nós um senso de pertencimento. A nossa autoestima melhora e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração é a proposta da adoração. Por isso, Deus que fala que a oração é a respiração da alma, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. E quando vamos a uma sessão de terapia, o que nós queremos é contar o que vai no nosso coração, na certeza que temos alguém ali para nos ouvir. Não somente nos ouvir, mas também nos indicar o melhor caminho para seguir, uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. Não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu me ajoelho diante de Deus, estou sim entregando as minhas fragilidades, acreditando que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode realmente resolver. Por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição, porque quando estamos só pedindo, nós não estamos refletindo, não estamos colocando diante de Deus a angústia e as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. A oração é isso. E por isso que funciona. Ela refina os nossos pensamentos, ela nos mostra o caminho. Isaías 13:9 diz: Eu os purificarei como se purifica a prata, e hoje os refinarei como se refina o ouro. Aí eles ouvirão a mim e eu os atenderei. Às vezes as orações demoram a serem atendidas, não por causa de Deus, mas por causa da gente mesmo, pelo amor que Ele tem por nós. Porque quando a gente ora, a gente repete, a gente persiste, e às vezes a gente vai mudando o tipo de oração. A gente vai entendendo certas coisas que ao mesmo tempo estão começando a acontecer ao nosso redor. E isso vai nos purificando, vai nos refinando, e ele vai mostrando para a gente o que tem que ser feito, como tem que ser feito. E a fé, gente, a importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou contar uma história para vocês, minha, pessoal.
Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, eu sou nutricionista há 23 anos. E quando a minha filha, eu estava grávida, eu já estava na menopausa há 2 anos. Estava sem menstruar há 2 anos. E eu entrei na menopausa muito cedo. Eu só fui entender da nutrição clínica na segunda etapa. Depois que a Melissa nasceu, é que eu comecei a trabalhar nessa área de nutrição clínica integrativa. E aí eu queria muito ter filho, ok. E eu conversei com meu marido, quando a minha filha nascer, eu não vou trabalhar nos 6 primeiros anos, eu vou cuidar dela. Primeiro, passa muito rápido, eu quero cuidar do caráter dela, do desenvolvimento dela, e quero estar por perto. Aí ele concordou comigo. Depois que ela, com 6 aninhos, entrou no primeiro ano, quando ela estava já no segundo ano, eu comecei a trabalhar. E aí, eu me lembro que eu falei assim, gente, eu preciso abrir uma conta. Eu não tenho conta. Por quê? Eu fechei tudo, porque eu não estava mais trabalhando, meu marido estava tomando conta de tudo. Eu fechei a conta. Eu falei assim, para eu começar a voltar a trabalhar, eu tenho que fazer um curso, né, de nutrição clínica. E eu quero fazer um dos melhores cursos. E aí eu não tinha dinheiro para fazer esse curso. E eu não queria pedir meu marido, porque ele pagava tudo sozinho. E aí eu me lembro que eu falei assim, eu preciso abrir uma conta, porque como é que meus pacientes vão me pagar na conta do meu marido? Não tem como. Gente, eu também preciso de um computador. Eu também preciso fazer exercício físico, porque eu tenho que falar aquilo que eu faço, né? Eu tenho que fazer exercício físico. Esse tempo todo eu não consegui fazer. Aí o que que eu fiz? Eu falei assim, quer saber? Eu vou abrir a conta. E eu fui no banco, eu tinha R$ 10, abri a conta, botei os R$ 10 lá dentro, fiquei preocupada. Será que eu vou ter dinheiro para pagar é um imposto que tem no banco, né? Esqueci o nome. Será que eu vou ter condições de pagar isso daqui a 30 dias? Que acho que é R$ 19, que era na época. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer natação. E aqui onde eu moro, tem alguns quilômetros daqui, tem uma piscina aquecida com professores e é gratuito. E eu comecei a fazer exercício físico, comecei a nadar e também me inscrevi na academia. Peguei o cartão dele, fui lá e me inscrevi na academia, tendo R$ 10. E eu falei para ele, eu preciso fazer um curso. E eu pedi para minha amiga o cartão dela emprestado. Eu falei, eu sei que você é cristã e você quer pisar no mar igual eu, né? Você confia em Deus. Você confia? Confia. Eu falei, eu também. Então você me empresta que eu vou comprar esse curso. O curso, na época, muitos anos atrás, custava R$ 2.000. Muito tempo atrás. Para quem tinha R$ 10. E aí eu fui também comprei. Falei, agora você me empresta também que eu preciso comprar um computador, porque eu preciso atender. E o computador é dele, e toda vez que eu vou usar ele precisa, ele também trabalha em casa. E também da área de saúde. E aí eu fui e comprei o computador. Eu vou resumir para vocês. Gente, eu primeiro pisei no mar, depois é que ele abriu. Moisés, quando parou, Deus falou assim para ele: Por que paraste? Por que paraste? Sem fé é impossível agradar a Deus. Moisés pisou no mar, levantou o cajado, colocou no mar e ele se abriu. Eu coloquei meus pés na água. Eu nunca devi uma prestação para ela. E hoje, eu, graças a Deus, me mantenho, consigo fazer tudo, porque Deus não quer que a gente fica pensando, essa é uma resposta, essa é uma oração que Deus atenderia. Ele quer que eu me desenvolva, Ele quer que eu cuide da minha saúde, Ele quer que eu ajude outras pessoas, Ele quer que eu tenha conhecimento para poder ajudar outras pessoas. Essa é uma oração que Ele atenderia. E eu pisei no mar. A gente precisa ter fé. Em poucos meses, eu já estava atendendo, eu já tinha feito o curso, e eu trabalhava aqui em casa, não tinha ninguém, eu cuidava da minha filha. Minha filha, eu não comprava bolo, biscoito, suco, essas coisinhas todas que a criança leva para a escola. Não, eu fazia tudo.
Eu fazia tudo para ela. O lanchinho da escola, é café da manhã, e leva para a escola, e pega da escola, é o lanche da tarde, é o almoço, é o jantar. E eu tinha que arrumar a casa, lavar, passar, fazer isso tudo, cuidar dos cachorros. Eu tenho um quintal aqui. E aí dava 11 horas. Quando eu terminava tudo, era a hora que eu pegava o meu fone de ouvido e eu ia estudar. Até meia-noite, 1 hora da manhã. E 6 horas da manhã eu estava de pé. Foi com muito suor, muito choro, muita lágrima. Muito, foi muito sacrificante. E quando eu estava assim, muito esgotada, a ponto de querer desistir, eu recebia uma mensagem, eu via o resultado no paciente e eu falava, eu tenho que continuar. Então, gente, a gente precisa pensar no que a gente pode fazer, o que eu posso fazer, porque o que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. A gente não pode se vitimizar, a gente não pode, eu sou, é, eu tô aqui mendigando pão, eu sou cego, minha vida acabou. Não, não se faça de vítima. Faça a sua parte, tenha coragem que Deus vai abrir o mar para você também. Não ligue para os desprezos das pessoas, para o bullying das pessoas. Você sabe que realmente importa. Quem te ama fez tudo, ainda fará tudo por você. E eu queria, nesse momento, gente, eu não sei, deixa eu ver que horas são aqui para a gente não perder, né? Eu sempre falo 30 minutos de Deus e os outros 30 minutos a gente fala da parte de nutrição. Eu queria fazer um apelo aqui para vocês, eu queria pedir para vocês. Orem a Deus, peçam para Deus mostrar para vocês o que Ele quer que vocês façam. Quando a gente ora, conexões nervosas do nosso cérebro acontecem. É muito interessante o que acontece. A dopamina sobe, a serotonina sobe, a sensação de bem-estar e de prazer, os batimentos cardíacos acalmam, a ansiedade diminui. Tenha mais tempo com Deus. Pede para Ele mostrar o que Ele quer falar com vocês. Mas um nascimento, uma mudança de vida, não se dá, gente, em um dia, em uma semana. A gente levou 9 meses para nascer. A gente precisa persistir. Tudo que a gente falou hoje aqui. Persistir, persistir, ter foco, orar, ter relacionamento com Ele. Tá bem? Deus abençoe vocês. Agora eu vou tirar aqui, vou voltar para mim. Isso. Porque agora a gente vai falar da parte nutricional, tá bem? Não especificamente nutricional, tá? Depois eu vou falar, tem muita coisa que a gente vai trabalhar. Eu semana que vem eu não vou conseguir. Na outra semana, eu vou ter 2 encontros com vocês. O primeiro encontro vai ser para tirar as dúvidas. Eu vi que vocês têm muitas dúvidas. Eu vi que tem muita gente sofrendo com dores no corpo, sofrendo porque estão com dores que não entendem que dores são essas. Pessoas com enxaqueca, pessoas que não conseguem evacuar todos os dias, que ficam com o intestino muito preso. E vou falar para vocês o seguinte: o número de pessoas acometidas por câncer de intestino tem aumentado sobremaneira. Eu estava conversando essa semana com um rapaz que trabalha no hospital, é um amigo meu, e ele está muito impressionado. E a gente tem que aproveitar esse grupo aqui para a gente se ajudar, para vocês trabalharem a questão intestinal, porque vocês trabalhando a questão intestinal, vocês vão conseguir trabalhar a questão da depressão, da ansiedade. Que eu vi lá no grupo que tem muita gente com ansiedade no grupo. 80% das pessoas que responderam lá o questionário, tá? Então, eu queria falar aqui com vocês, porque gente, a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar nosso terreno biológico. A gente precisa
fazer uma desparasitação, uma eliminação de vermes. Aí você pode dizer assim para mim, Raquel, é, eu fiz exame de vermes e deu negativo. Então eu queria falar uma coisa aqui para vocês pensarem. Os vermes não estão instalados, dependendo da quantidade da infestação, eles não estão instalados somente nos intestinos. Os vermes podem estar presentes no estômago, na bexiga, no sangue, na medula, no apêndice, no cérebro, já falei, no fígado, no pulmão. Então, às vezes, você faz um exame de fezes e você acha que você não está infestado. Eu não estou dizendo que você precisa, porque tem vermes que são vermes que não vão fazer mal para a gente, mas tem aqueles que sim. Eu não estou falando aqui para vocês fazerem uma desparasitação toda hora, não é isso. Vocês podem fazer 2 por ano. Faz uma, 6 meses depois, faz outra, né? E depois de 6 meses eu vou mandar para vocês a segunda etapa da desparasitação, que não é igual à primeira que eu mandei, tá? Então, às vezes, eles estão alojados, vocês. Tem verme, gente, que quando está em excesso, eles saem pelo nariz. Infelizmente, eles saem pelo nariz, pela boca. Nossa, já pensou? Então, tem vermes que eles fazem um estrago na gente e podem matar. O que que acontece? Quando a gente vai fazer um exame parasitológico, exame de fezes, a gente precisa fazer uma coleta de 3 a 6 vezes, em momentos distintos. Porque às vezes ele vai lá, vai coletar as fezes e não vai coletar nem as larvas, nem os óvulos, tá? Os vermes, eles estão, os artigos científicos falam que 25% da população estão com vermes. Significa que de 4 pessoas, uma está com verme, é muita gente. E os vermes, gente, a gente pode pegar eles através, ele entra, né, através da boca, através da pele, através de uma mucosa comprometida, através das vias respiratórias. E como é que ele sai? Ele sai através dos fluidos genitais, do ânus, do sangue, das vias respiratórias, da boca também. E como que a gente sabe que a gente está com vermes? Alguns sintomas que a gente tem. Então, anotem aí os sintomas. Porque você vai pensar assim, poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas aí você vai ver se seu filho tem, se a sua filha tem, se a sua nora, se a sua mãe, se seu irmão. Pessoa que fala assim, gente, eu tenho uma tosse que ninguém consegue entender por que eu tenho essa tosse. Você pode ter a tosse, porque pode ser uma tosse alérgica, que está consumindo alimentos que estão te dando alergia, ou você pode ter tosse seca por causa de vermes, vermes, eumintos, protozoários. Então, sabe aquela pessoa que é magra e ela tem barriga? Aquela barriga que não sai, aquela distensão abdominal, pode ser por causa de vermes. Excesso de gases pode ser por causa de vermes. Anemia, gente. Verme causa muita anemia. Aquela anemia que não cura. Sim, o sangue não é feito só de ferro. O sangue, para fazer o metabolismo, ó, eu explico assim para os meus pacientes, só para vocês terem noção, ó. Vamos imaginar que cada vez que faço essa volta aqui, eu estou fazendo o metabolismo do hemo. Significa que eu estou pegando todos os nutrientes necessários para que eu não tenha anemia. Então, o meu sangue, que não vive só de ferro, ele vai precisar de ubiquinona, que é a coenzima Q10. Ele vai precisar de riboflavina, que é a B12, B2. Ele vai precisar da nicotinamina, que é a B3. Ele vai precisar de enxofre, que a gente chama, que a formativa é o MSM. Ele vai precisar de zinco, ele vai precisar de uma série de nutrientes. Se você trata anemia e vê que essa anemia não melhora, eu peguei um paciente que ele teve anemia da inflamação, já é outra história, não é verme, mas ele tem anemia da inflamação. Mas uma pessoa que não tem anemia da inflamação, que está com anemia,
que já tomou ferro, já tomou todos os outros óleos elementos, não sai, você vê que a pessoa não consegue melhorar a anemia, faz uma desparasitação. Pode ser que esteja com vermes, tá? Então, a pessoa que está com vermes também tem desnutrição, deficiência nutricional, o que impede muita absorção de nutrientes. Vocês estão entendendo por que que a gente tem que começar com a desparasitação? Então, eu coloquei lá no grupo, vou colocar novamente a prescrição da desparasitação, para vocês mandarem fazer. Então, a gente vai pegar a primeira lua nova, que é de 27 de abril. Nós vamos fazer todos juntos, eu vou fazer junto com vocês, que a minha já tem mais de 6 meses. Então, eu vou fazendo com vocês. Nós vamos fazer desparasitação. Todo mundo junto. Aí eu vou dizer, hoje você vai fazer isso. Aí daqui são 3 dias, hoje você vai fazer tal coisa. Passou 3 dias, hoje você vai começar com tal, tal, tal. Passou 3 dias, hoje nós vamos começar a tomar os suplementos. Então, eu vou acompanhar vocês. Não percam essa oportunidade, gente. Não percam essa oportunidade, tá? Então, perda de peso sem motivo nenhum, sem razão nenhuma. A pessoa que tem intestino preso, intestino solto, diarreia. Intestino preso, que é constipação, né? Prisão de ventre e diarreia. Tem os dois. Ou é síndrome do intestino irritável, ou pode ser que seja verme e seja confundindo com síndrome do intestino irritável. Tá bem? Presença de pontos branquinhos nas fezes também. Cansaço frequente. Vamos falar sobre cansaço. As minhas meninas aí, tem muitas que estão com depressão. Então vamos lá. Às vezes a gente confunde, né? A gente acha que a gente está com depressão, mas não é depressão, tá? Você pode estar com anemia, você pode estar com a B12 baixa. Como que eu vou saber que eu vou saber, Raquel, se minha B12 está baixa? Antes, a gente via, a referência ideal era de 600 a 800 no sangue. Hoje em dia, há pouco tempo, mudou. Não é mais esse valor. É entre 800 e 1.000. Tem que estar no sangue de 800 mil. Mas, por favor, não suplemente B12. Suplemente metilcobalamina. Aí tem que ver quanto que você está. Depois eu posso fazer uma live só sobre B12, tá? Sobre suplementação para ajudar. E aí eu faço lá no Instagram porque eu ajudo todo um monte de gente, né? Então você tem que ver como é que se você está com anemia, se a tua saturação da transferrina está baixa, se está abaixo de 30. Você tem que ver quanto é que está a tua ferritina. Sua ferritina tem que estar 80, 100. Se tiver abaixo disso, tá porque aí já mudou. O hematócrito e a hemoglobina também estão baixos. E se tiver muito alto a ferritina, não é porque você está com excesso de ferro, é porque você está inflamada. Então, a vitamina D não pode estar baixa, não pode estar abaixo de 60, o ideal é 80. Porque quando eu tenho uma deficiência de B12, quando eu tenho uma deficiência de vitamina D, tudo trabalha com a parte cognitiva. Quando eu tenho anemia, olha quanta coisa que está colaborando para você ficar desanimado, sem vontade de fazer nada, abatida. E às vezes não é um problema emocional, é um problema fisiológico. Eu peguei uma menina, uma paciente, ela tinha 14 aninhos e ela não tinha vontade de fazer nada. O que que você vai querer fazer? A gente também dá um pouquinho de psicóloga, né? O que que você vai querer fazer com 15 anos? Sei. Mas você gosta do quê? Você quer viajar? Você quer ter festa? O que que você combinou? Nada. Mas você gosta de viajar? Gosto. Mas o que que você prefere? Não sei. Assim. E aí eu fui ver o exame dela, ela estava com a vitamina D baixa, com a B12 baixa, estava com anemia. Olha só, 3 componentes que afetam. Tratou, virou outra criança, outra menina. Agora está com 18. Uma gracinha. No mesmo ano, ela ficou bem. Então, além disso, a gente precisa ver vitamina D, B12, anemia, cortisol. Se o teu cortisol, quando você acorda, logo na primeira hora da manhã, acordou, faz o teste salivar ou basal de sangue. Mas assim, se você acordou 6, você só pode fazer no máximo até 7 horas da manhã, porque passou disso vai dar alterado. E aí você tem que ver, tem que dar acima de 15 esse cortisol, né? Para você poder, porque o cortisol é que te desperta, que te anima, que te deixa animada,
acorda com gás de vontade de trabalhar. E uma outra coisa também que precisa ser vista é o DEA. O DEA, ele é fidedigno se ele for fazer o teste de DEA salivar. Aí eu peço o teste de DEA, primeira hora, quando acorda, meio-dia, 4 da tarde e 11 horas da noite. Você leva o potezinho para casa, tem lá o algodãozinho, você encharca com muita saliva, bota no, não toca não, bota no potinho, tampa e vai fazer o exame. E aí a gente pede o S-DEA também. Por quê? Porque se tiver baixo, abaixo de 150, também você vai estar muito desanimada, né? Então tem que ver isso também. Então pode ser que seja tudo isso que eu falei, ou pode ser que seja verme. Tá bem, gente? Vamos lá então. Sabe aquela pessoa que tem uma compulsão alimentar, que está toda hora querendo comer? Não é você que está querendo comer. São os vermes que estão querendo comer a todo instante. Sabe aquela vontade desenfreada de comer doce? São os vermes. Eu me lembro que uma paciente, quando eu passei desparasitação para ela me ligou maravilhada, falou: Raquel, eu não conseguia viver sem um docinho. Todos os dias eu tinha que comer um docinho. Depois que eu fiz a desparasitação, podem comer um brigadeiro do meu lado, que eu não sinto a mínima vontade de comer. Então, gente, façam a desparasitação. Raquel, já fiz desparasitação natural para pegar o maior número de vermes possíveis ou tomou albendazol, mebendazol ou ivermectina, que pega uma quantidade bem pequenininha, né? Você tem que ver. Então, o que que acontece, gente? O... Quando a gente está com vermes, olha só que interessante. A gente, quando come alimentos ricos em triptofano, esse triptofano, ele é convertido, né, em, em 5-HTP. Para a gente poder fazer essa conversão do triptofano em 5-HTP, eu vou precisar, ele é dependente de vitamina D. E a vitamina D é dependente de magnésio. O magnésio é que vai ativar a vitamina D. Eu também já passei lá no grupo dos aulões a prescrição de vitamina D com magnésio, K2 e MK7, que esse trio tem que andar junto, tá bem? Então vamos lá. Quando eu chego aqui no triptofano, esse 5-HTP, comer alimentos ricos em triptofano, biomassa de banana verde, tem muito triptofano. Tem até uma panqueca, vocês querem que eu passe lá no grupo? Uma panqueca de biomassa de banana verde para vocês fazerem no café da manhã. Ó. Excelente para você comer no café da manhã. É rico em prebiótico, vai tratar teu intestino. Então você tem triptofano, que ele tem que ser convertido em 5-HTP. E esse 5-HTP ele é convertido em serotonina, que é dependente de B9. Não suplementem ácido fólico. Ácido fólico foi feito pela farmácia, pela indústria farmacêutica. Ácido fólico não existe. O que existe é metilfolato. Se você consumir, principalmente as gravidinhas, ácido fólico, toda vez que você consumir um alimento que é rico em B9, ele não vai deixar absorver, não vai deixar você utilizar esse nutriente, tá? Então tem que ser metilfolato. Ok. Só que para eu poder converter o 5-HTP em serotonina, o meu intestino tem que estar funcionando a mil maravilhas. Eu não posso estar desbiótica. Eu não posso estar com alteração de bactérias no meu intestino. Eu não posso estar com vermes. Sabe por quê? Porque se eu tiver com vermes, o triptofano não vai conseguir ser transformado em serotonina, que vai te dar a sensação o quê? De felicidade, de prazer, de alegria, de bem-estar. Não vai. Ele vai ser destinado a uma outra rota que vai gerar a quinurenina. A quinurenina, ela vai diminuir a tua dopamina também. Além de não formar serotonina, ela vai diminuir a tua dopamina. E a sua dopamina é que vai te dar motivação. A questão da recompensa da motivação. Então, gente, a gente precisa primeiro começar fazendo uma desparasitação. Não deixem de fazer a sua desparasitação. Vou deixar o grupo aberto para as perguntas. Quem vai assistir depois, não se preocupe, porque lá no YouTube
Vocês vão colocar lá embaixo as perguntas de vocês. Eu leio todas as perguntas, todos os comentários. Vocês podem ver lá que tem um coraçãozinho meu em cada um, tá? Eu vou responder todo mundo. E eu vou falar também com vocês, a gente vai trabalhar a questão da insônia, a gente vai trabalhar a questão da inflamação, a gente vai trabalhar a questão da parte de vontade, porque assim, no nosso cérebro, olha que lindo isso, gente. Nosso cérebro, a gente tem os dois hemisférios. Um fala assim: eu vou fazer isso, isso é importante, eu quero isso, eu vou parar de comer tal coisa. E o outro lado vai dizer assim: ai, mas eu tô com tanta vontade, ai, mas eu quero, o gostinho é tão bom. E o córtex frontal é que vai trabalhar a questão da vontade. Só que esse córtex frontal só vai conseguir trabalhar a questão da tua vontade se você tiver um cérebro muito bem hidratado. Olha só. Se você não tiver desbiótico, se você. Gente, eu vou dar essa aula para vocês para explicar como que a gente faz para trabalhar a questão desse córtex frontal e trabalhar a questão da vontade. Porque essa luta que entre eu quero, é preciso, e eu vou parar de comer tal coisa que é preciso, eu quero parar. E esse lado fala assim: não, mas eu gosto, eu não consigo. Quem vai tomar decisão agora aqui, ó, é a vontade.